Cris, você já percebeu que hoje em dia parece que todo mundo quer ser um pouquinho professor? E o pior é que eu já percebi, Vanusa. E parece que virou moda você ter resposta para tudo, não parece? E você acha que isso é por falta de interesse ou excesso de confiança? Eu acho que é as duas coisas. E eu acho ainda o seguinte, parece que a modernidade ela rompeu com a ideia de que vale a pena você escutar o outro. Isso para mim é um ponto importante nisso que você falou, sabe? Eu dou aula, você dá aula, então a gente sabe que isso acontece na sala de aula muitas vezes, mas acontece também nas empresas? Acontece. Acontece igualzinho, né? E eu acho que tem um risco grande, porque você vai observando times que só sabem falar deles mesmos, né? Não escuta sócio, não escuta o cliente, não escuta o técnico, não escuta o especialista. Eu acho que a sala de aula, ela permeia no mundo corporativo, sem sombra de dúvida. Agora, se ninguém mais escuta, o que é que sobra? Ego, ruído, superficialidade, né? Se ninguém escuta ninguém, eu acho que ninguém aprende. Agora, Cris, me diz, tem saída para esse mundo onde as pessoas só querem opinar e não querem mais escutar? Eu acho que tem. Eu acho que está relacionado com escuta, com a escuta ativa, não com a escuta passiva, que a gente até pode falar sobre isso aqui. A escuta ativa, ela tem que voltar a ser um valor. Isso para mim é importante, né? Ela não é só uma técnica. Então, quem escuta de verdade tem condição de aprender. Estamos começando mais um Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje para falar sobre uma coisa que parece até pequena, né? Mas que muda tudo, que é a capacidade de escutar, né? De ouvir. O Cris traz para a gente uma provocação que nasceu numa sala de aula, mas que vale para qualquer conselho, qualquer empresa, diretoria, time de liderança, enfim, porque será que ninguém mais escuta, né? Ou escutam muito pouco? Porque todo mundo parece que está mais interessado em contar a própria história do que entender aquilo que o outro sabe. É até triste. Neste episódio a gente vai falar sobre esse apagamento da escuta, sobre a pressa em opinar, sobre o costume de cancelar antes de compreender. E vamos refletir, será que dá para construir estratégia, liderança e governança sem aprender a ouvir? Oi, Cris. Oi, Vanusa. Dá para construir estratégia sem ouvir o outro, sem perceber outros modos de ver a mesma situação? Eu arriscaria dizer que não. Se tem jeito de fazer isso, eu não sei como, né? Eu não tenho a menor ideia de como é que você faz isso. Acho que não. E o que está levando as pessoas a quererem sempre serem elas a ensinar, né? A ter opinião sobre tudo ou demonstrar que sabem um pouco de tudo e fecharem, né, as suas mentes para aprender com o outro? Você sabe que você estava falando do exemplo de sala de aula, né? Mas esse exemplo de sala de aula, eu até tenho um aqui para a gente poder falar. Ele é presente assim no mundo corporativo, em qualquer lugar, né? Aliás, sim, uma ressalva, né? Para você que é um cara que escuta ativamente, não é para você que a gente está falando, tá? Porque essas pessoas existem. Graças a Deus. Por favor, não é para você que a gente está falando. O que a gente vier discutir aqui se aplica, no meu modo de ver, para uma grande massa. E como você disse, causa tristeza. Isso me entristece. O que te entristece? Isto. Vamos pegar um exemplo de uma sala de aula e depois a gente vai lá para o nosso mundo corporativo para poder falar desse tema aqui. Eu estava, há um tempo atrás,
ia fazer participação num curso, eu tinha uma aula para dar, e naquele dia tinham mais 2 ou 3 pessoas que também iam dar aula. Estavam dividindo lá o tempo, 2 horas para cada um para falar sobre o tema. Aí eu cheguei um pouco mais cedo e fiquei escutando. Entrei na sala de aula e fiquei escutando quem estava falando antes da minha fala, né? E aquilo me trouxe uma memória de tempos recentes que eu falei, puxa vida, esse negócio aqui me incomoda profundamente. Então, quando você vai fazer um curso, quando você participa de uma sala de aula, você pressupõe que tem alguém ou algumas pessoas que meio que assumem aquela posição de professor. Sabe o antigo, bom e velho professor? Uhum. É aquela pessoa que, em tese, ela domina um tema, você vai lá, compra 1 hora desse curso dessa pessoa para você poder aprender com aquele que vai ensinar. Então, é uma relação que pressupõe o seguinte, alguém detém um conhecimento e esse conhecimento ele pode ser pulverizado para outras pessoas num formato que a gente ainda usa hoje, que é um formato de sala de aula. Não importa se é um vídeo que está gravado, não importa se é a distância, não importa se é um bate-bola de pergunta e resposta, você tem N formatos para isso, mas ainda assim você se coloca naquela posição de um professor e de um aluno. Legal. Aí as pessoas estavam falando, Vanusa, e tinham lá 1 hora para poder falar, e depois a ideia é que mais 1 hora, 1h30, e tivesse uns 30 minutos de um bate-papo, não era nada muito rígido. E aí as pessoas, os alunos, supostos alunos, começavam a levantar a mão, mas ninguém tinha pergunta. A pessoa levantava a mão e queria comentar alguma coisa que era, sabe, ou que não tinha nada a ver com o tema, ou que era, sabe quando a pessoa usa o espaço para falar que ela também tem condição aquilo. de ser um professor e contribuir com a mesma aula? Eu queria contribuir, não é a minha pergunta não, só queria contribuir com a tua fala. E um quer contribuir, o outro quer contribuir, o outro, e eu pensei, puxa, eu ia anotando assim, 1, 2, 3, 4, ia fazendo, quando eu vi tinha assim 15 no meu caderninho lá, 15 contribuintes e um professor com mais 15 professores contribuindo com a fala. Aí eu parei assim e falei, puxa, mas onde estão os alunos? Cadê os alunos? Né? E esse exemplo me levou para vários outros. Né? Quando eu concluí o meu mestrado, eu tive bastante sala de aula. Foi bacana, eu estava um tempo sem ser sala de aula, e eu sentei ali para cumprir os créditos. Eu era o cara mais feliz do mundo, porque eu falei, puxa vida, que delícia que é voltar para uma sala de aula. E era presencial, né? Tinha lá um grupo de 20 pessoas, caderninho lá, note aberto, tudo, iPad, e tinha um professor falando sobre um tema. Puxa, eu fiquei assim até emocionado, a maior parte dos créditos, porque eu estava um tempo sem estar na sala de aula, nesse formato, né? E ali, naquela condição, felizmente, tinham pessoas que estavam perguntando. Como no mestrado a gente acaba descendo um pouco mais a fundo, você tinha até que bastantes perguntadores ali naquela ocasião. E eu estou trazendo esse exemplo porque era muito rico quando você se colocava na condição de aluno para aproveitar. Poxa, tem um cara ali que supostamente sabe mais do que eu sobre esse tema, deixa eu explorar essa pessoa. Nossa, mas deixa eu aproveitar o máximo que eu puder. Pô, o mestrado é caro, isso não é barato, estamos fazendo investimento, a hora é preciosa para ambos os lados. E aprender é gostoso. Minha opinião, 1000 vezes melhor do que ensinar é você aprender, né? É você se colocar, nós já falamos isso aqui nos nossos bate-papos, né? Saber dizer, eu não sei isso aqui, deixa eu aproveitar um tempo com quem sabe, porque daí amanhã eu posso sim, quem sabe, estar junto dessa turma que sabe, né? Eu me lembro que foi a minha experiência mais recente, assim, de sala de aula de novo, né? E me lembro que era assim, eu saía da sala de aula com a cabeça fervilhando, com um monte de coisa, com um monte de dúvida, um monte de interrogação, pensando. Trazendo para esse exemplo agora, onde eu estava ali dando aula, olhando os meus colegas ali que também eram professores, ninguém saía com a cabeça fervilhando, todo mundo saía com a cabeça do tipo assim, contribuir com o professor, também falei junto. E no final das contas eu olhei a situação 1, olhei a situação 2 e me veio assim uma
uma tristeza, um vazio grande. E se você me perguntar, você enxerga esse tipo de coisa lá, sai da sala de aula e vai para o mundo corporativo? Nossa, como eu enxergo. Assim como eu enxergo nas redes, né? Parece, né, Vanusa, eu não sei se essa posição de professor, aluno, eu sei, tenho um conhecimento, sou detentor desse saber e vou disponibilizar o tempo para pessoas que também possam vir comigo e discutir comigo com uma contribuição de um conhecimento. Parece que essa relação ela está enfraquecida. Nunca vai dissolver, nunca vai desaparecer. Você tem milhares de pessoas que fazem perguntas, mas a maioria das pessoas, a grande massa das pessoas, por esses exemplos, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com o que a gente está falando, está perdendo essa oportunidade de se colocar na questão na posição de aluno. Agora, o que é isto, né? Por que eu estou dando luz para isso? Por que isso é importante? Poxa, acho que uma das principais coisas para fazer de você um líder, para fazer de você ser um sócio, ou seja, um gestor eficiente, que saiba liderar, é você ter um ouvido bem atento, uma escuta ativa. Bacana você dizer isso, porque normalmente quando você vê os atributos de um líder, sempre tem lá ter boa comunicação, mas não se abre ali. O que quer dizer ter uma boa comunicação? Né? É falar bem? Ótimo, eu acho que isso é essencial. Mas saber escutar faz parte da comunicação. Muito, né? Eu já tive vários momentos assim de poder ser aluno para estudar música, né? É o que eu gosto, sempre gostei e tal. Nas minhas horas de lazer eu gosto. E quase em todos esses momentos, o que era fundamental para você poder virar um bom músico? Escutar música. Isso era fundamental. Assim como é fundamental para você ser um líder, você escutar ativamente quem sabe de alguma coisa que você não sabe. Mas não é só para você poder querer aprender mais. O exercício de você repetir e repetir essa escuta ativa vamos dizer assim, um insumo básico, essencial, é o ingrediente básico para que você possa aprender a desenvolver soluções, a ser criativo, a você poder dar nó em pingo d'água, a você poder abrir a tua cabeça e pensar em alguma saída. Então, para que saia a saída desse lado aqui, tem que ter uma entrada desse lado aqui. E essa escuta não é uma escuta simplesmente daquilo que você enxerga. É uma escuta daquilo que você também não enxerga. Você, que é líder, presta atenção no que a gente está falando. Você está olhando lá, você tem 5 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas no teu time. E você vai ter pessoas que têm conhecimento distintos, um nível de intelectual, de um conhecimento, de um saber distinto. E você vai ter pessoas que também agem de maneiras distintas. Então, o jeito de liderar para um, às vezes não é exatamente o mesmo jeito de liderar para o número 2 e nem o número 3. Então é aquela famosa, como é que é? Aquela roda da liderança lá, né? O líder uma hora tem que inspirar, uma hora tem que ser coach, uma hora tem que ser gestor, uma hora tem que ser mentor. É como se o líder tivesse que ter multifacetas para poder dançar conforme músicas distintas. Esse aqui é dó maior, esse aqui eu vou em mi bemol, esse aqui eu vou em laços. E aí vai articulando para que ele possa conseguir extrair o melhor possível, falar, chegar junto, uma fala que chega junto do liderado e o resultado apareça. Ora, qual que é o insumo básico para essa flexibilidade, para esse jogo de cintura? É você se colocar numa situação, primeiro de aprendiz, de aluno, com uma escuta, exercitar a tua escuta, deixa eu ver como o pessoal fala, deixa eu aprender, deixa eu ir atrás, para que depois você possa exercitar tua estratégia aí de falar em vários tons com pessoas distintas. Quando você está em sala de aula, é um excelente momento para isso. E o que eu estou percebendo é que quase todo mundo vai perdendo esses momentos porque não está escutando ativamente o que aquele professor está dizendo, está escutando passivamente. Está ali muito mais interessado em achar um tempo, uma janelinha, para poder se juntar
ao professor, um professor se junta ao professor para poder falar de alguma coisa. Até porque a gente vive numa sociedade extremamente ansiosa, né? E essa ansiedade de colocar a sua experiência, a sua opinião, etc. Penso que quando está em sala de aula, parece que ela... eu quero mostrar que também sei, eu quero... Não é? E aí vem toda essa ansiedade que acaba sendo uma barreira para o próprio aprendizado, né? Eu acho que sim. Experiência e tal. Eu acho que sim. Eu me lembro de um cara que estava lá na posição de aluno, falou assim, até foi honesto, escuta, eu não tenho nenhuma pergunta não, só queria contribuir para ilustrar o que você acabou de falar. Aí ele trouxe o exemplo. Legal, contribuiu, mas o exemplo do professor já tinha sido suficiente para todo mundo entender. Então, dá a impressão, e ele também já tinha entendido, né? Poxa, se eu já entendi, nós temos um espaço de 1 hora para aula, o professor falou, ficou claro, todo mundo gostou da mensagem. Por que tem que ter um outro professor para poder contribuir se todo mundo já entendeu, uma vez que o espaço é limitado? O que é isto? É o chato, né? Não é? É o chato se pronunciando. E se é chato ou se não é chato, eu não sei. Mas que esse cara tá perdendo uma oportunidade de desenvolver uma escuta ativa, tá perdendo essa oportunidade. Né? E é isso que me incomoda. Por que é assim? Eu acho que sempre foi assim. Essas pessoas sempre existiram. Hoje, parece que aumentou, eu tenho a sensação que sim. Então, acho que estamos falando disso porque me parece que isso acontece mais do que acontecia no passado. A própria relação de professor e aluno mudou muito. Se você visitar as escolas, as queixas, o professor perdeu a voz. O professor, coitado, está intimidado com uma série de coisas, porque os alunos é que mandam nos professores. Né? Você tem situações em escolas, se você for ainda para ensino fundamental, ensino médio, coitado, o professor perdeu a voz e tem medo de fazer qualquer tipo de colocação para os alunos. Isso é uma realidade também hoje, é evidente. Né? Mas eu me lembro que a gente falava sobre isso, você também um dia levantou lá assim, mas tem que ver também que tipo de professor, quem é essa pessoa? Eu acho que acontece muito. Então, em tese, não estamos aqui qualificando se o professor é bom ou se é ruim. Né? Tem professores bons, e tem ruins também. Claro. Né? Tem pessoas que não dominam. Eu apostaria contigo que esse professor que não domina foi o que não escutou enquanto era aluno. Uma vez, eu lembrei de uma coisa aqui, uma vez eu escutei, né? Você tem essas... tem muita gente boa falando hoje. Mas a maioria não é tão boa assim. Mas tem gente boa falando hoje. E uma vez, escutando um cara que me chamou, nem vou falar de onde é, quem que é, mas eu sei que todo mundo vai entender porque é o que acontece. Ele disse o seguinte, olha, as coisas que eu estou postando aqui na rede, que eu estou falando, os vídeos que eu gravo, coisas assim, não adianta, falava assim, não adianta você aí querer pegar o que eu falo e tentar fazer um PowerPoint e colocar 4 frases e gravar um vídeo. O que eu estou falando aqui tem 30 anos que eu estou discutindo, que eu estou analisando. Você até vai conseguir replicar, né? Talvez você tenha até sucesso na gravação do teu vídeo de 15 minutos ou na exposição das frases. E talvez você tenha até mais sucesso do que eu quando você faz isso. Agora, quando você vem para uma sala de aula para discutir isto, eu acho, ele diz assim, que você não vai sustentar 15 minutos nessa discussão, porque não tem como você competir com os 30 anos que eu estou mergulhado nisso. E não importa, você pode ter uma competência 1, eu tenho uma competência 2, você pode ter um conhecimento que eu não tenho, está tudo certo. Mas esse aqui, aonde eu dedico, eu sei o que eu falo, porque eu vivo isso aqui há muitos anos. Então, o que ele queria dizer com isso, né? O momento de hoje, né? Essa facilidade de acesso ao conhecimento, essa facilidade de ter... de transmissão, né? De se colocar... E hoje até de ter uma inteligência artificial trabalhando para você nisso, né? Longe de mim querer falar crítica nisso, acho que tem uma puta de uma utilidade para isso, longe disso. Mas, nesse sentido, né? De alguém construir um raciocínio para você, de fazer o PowerPoint para você, de fazer o script, de fazer a fundamentação e tal, de criar o relatório, de criar a apresentação, de gravar o vídeo. É disso que eu estou falando.
encurtar esse caminho vai encurtar uma série de coisas também. Né? Não tem mágica nesse processo. Né? Se você pode ganhar a vida e sustentar de 15 em 15 minutos, é uma discussão. Acho que tem pessoas que vão conseguir fazer isso. Mas trazer isso para uma discussão maior, mais aprofundada, não. Onde eu relaciono, qual é a minha crítica, onde eu relaciono tudo isso e onde eu quero chegar, especialmente no mundo corporativo. Bom, as pessoas que estão sentadas nas empresas, elas também são alunos, ou também têm chance de ser alunos. E é nesse exercício de professor e de aluno, de escuta ativa pelo que o outro tem a dizer, de uma curiosidade genuína de querer aprender e de querer aproveitar a chance para você poder aumentar o teu repertório, eu percebo que isso está sendo cada vez mais desperdiçado, porque a ordem hoje é: deixa eu contribuir. Foi dado um microfone para todo mundo, né, Vanusa? Todo mundo hoje tem um microfone, sim, parecido como esse aqui, ó. Né? As pessoas têm um microfone e parece que estar sentado nessa cadeira diante de um microfone, como é que eu posso dizer? Tem inibido ou tem destruído a possibilidade de você sentar numa cadeira de um ouvinte. De um ouvinte com uma escuta bastante ativa. O meu ponto é: quem desenvolve essa escuta ativa, quem pergunta, quem senta nessa cadeira de aprendiz, quem aproveita, vai formando ingredientes que são extremamente saudáveis e preciosos para o mundo corporativo. Desenvolver uma análise crítica, desenvolver uma saída que ninguém está conseguindo achar, buscar uma solução difícil, aprender com o contraditório, né? Saber se relacionar com o contraditório. Saber se relacionar com o contraditório. Você também é uma professora, você fala sobre comunicação, né? Olha, a maioria das pessoas que gostam de um tema vai estudar aquelas pessoas que pensam diferente. Eu acho que uma das coisas que me espanta, né, que o momento atual, onde todos têm microfone, a gente fala um pouco das redes, porque até o conhecimento está nas redes, está disponível ali, né? Você já reparou que, uma vez eu escutei lá atrás ainda, quando as redes estavam começando a surgir, dizendo, como é que é? Um cara que falou o seguinte: na rede você só se identifica com os mesmos. Você dá like só para aquela pessoa que pensa como você e você cancela aquele que pensa diferente com você. Puxa vida, uma alma que tem uma escuta ativa e que está interessado muito mais na opinião diversa, esse treino, essa repetição, é o que vai te ajudar na adversidade quando você tiver que fazer uma coisa que ninguém faz lá na empresa. A saída que ninguém acha. Estou num cliente que fala assim: puxa vida, nós estamos perdendo território. Foi semana passada isso. O concorrente vai botar uma planta do nosso lado. O que a gente tem que fazer para ser diferente, para não perder share, né? Eu aposto com você, as pessoas indicadas para esse tipo de solução são os alunos. Os que foram alunos, os que têm essa escuta ativa, né? E isso assim, me entristece. Além de entristecer, empobrece, essa situação empobrece todas as situações ou os meios onde ela acontece, né? Então, assim, dentro da sala de aula, a aula fica menos interessante, porque você não tem pergunta. Né? Você que é uma pessoa da comunicação, por que os alunos não querem perguntar e só querem contar o que já sabem? Por que você acha que acontece isso? Não tenho nada de concreto com isso, mas eu creio que quando chega num patamar de adultos, acho que é muito mais para chamar a atenção e demonstrar aquilo que sabe do que realmente para aprender, entendeu? Não está lá para aprender realmente, não está com essa vontade de se colocar com humildade na posição de aluno. Acho que tem que ter isso também. Né, eu fico me perguntando assim, será que não dá para dizer que perder, porque a gente está falando a gente fala de gerações sempre, sim, né? Mas será que este que tem essa postura, será que não gosta de aprender?
eu não consigo responder isso. Né? A sensação que eu tenho, e você pode me falar se você verifica isso também nas empresas, é que essa vontade de sempre ter razão, sempre ter opinião para dar, sempre estar ali com um caso e etc., estar presente demais, não é que não goste de aprender, mas impossibilita o processo de aprendizagem. Né? Porque a pessoa não é capaz de escutar. Outro dia eu estava numa conversa onde uma das pessoas deveria ouvir outra, mas quem estava protagonizando o discurso era justamente quem deveria ouvir. E aí você analisa e pensa, essa pessoa não sabe escutar. E isso é um processo que ela vai ter que treinar para aprender. Então, assim, acho que essa conversa, ela pode ajudar muita gente a se perguntar, será que eu sei escutar? O que eu faço? Quantas vezes, nós aqui conversando, um acaba falando em cima do outro? É natural, não é? Porque a gente tem essa ansiedade de fazer isso. O que a gente deve fazer daí, falando já como alguém da comunicação? O que eu diria para alguém que tem esse impulso de falar? Tenta segurar. Tenta. Uma vez, 2 vezes, na terceira já vai ficar mais fácil. Porque é natural da gente se colocar. O ser humano é falador, né? Ele é falador e tem vontade de falar. Uma vez eu lembro que lembrei um bate-papo que a gente teve aqui, lembrei desse exemplo lá. Estava numa fila da escola, os meus filhos eram pequenos ainda, uma fila da escola, e viam pais conversando. Um dizia assim, nossa, meu filho foi muito mal em matemática, porque não conseguiu tal. O outro dizia o seguinte, não, o meu foi super mal em português. Tá. Quando um pai fala que o filho dele foi mal, não foi bem numa disciplina, não necessariamente ele está querendo escutar que o seu filho também foi mal na mesma ou em outra. Então, alguém que pudesse ter uma escuta ativa, assim, puxa, é mesmo? Por que será? Por que ele foi mal? O que aconteceu? Isso, além de tudo, mostra um pouco de empatia, né? Com o interesse. Então, eu me lembro que a gente discutia o seguinte, isso eu vejo em qualquer lugar, né? Vejo muito isso em empresas também, assim. Os diálogos estão perdendo espaço para os monólogos simultâneos. São 2 ou 3 pessoas, ou 4 pessoas, ou um grupo, que elas conversam de assuntos que são distintos e elas acham que elas estão dialogando. Sabe, eu gosto muitas vezes de subir um degrau acima e olhar como se você estivesse do alto, envolvendo um período um pouco maior que não só o nosso período aqui. Então, eu nem gosto muito, na minha geração, na minha época, né? Não, estamos vivos, a minha época é agora também. Mas a gente brinca no senso comum, fala que a minha época é sempre uma época já distante, né? Às vezes é legal você olhar de uma perspectiva mais ampla para você poder entender que fenômeno é esse que acontece onde os diálogos estão sendo substituídos por monólogos simultâneos e onde as cadeiras de alunos estão sendo ocupadas por, quem sabe, potenciais professores, vamos chamar assim, né? Quando a gente olha para isso, a gente vê um fenômeno na história que está sendo classificado assim. Filósofos falam sobre isso, historiadores, antropólogos também comentam, sociólogos comentam isso. Diz o seguinte, a modernidade, nos tempos de hoje, a modernidade está rompendo com um passado. No sentido assim, eu não tenho mais interesse em aprender ouvindo o outro, né? Parece que isso é uma quebra histórica e ela não se trata de uma geração, é uma coisa geracional, é algo mais amplo, né? E os tempos modernos estão levando com que a gente deixe mais distante a nossa escuta ativa e é como se a gente estivesse perdendo o gosto de aprender com o outro. O que é importante hoje, que a modernidade está instituindo, é a oportunidade que eu tiver, eu vou usar para validar o que eu penso. Muito menos do que escutar o que o outro tem para me dizer. Né? É uma sociedade muito voltada para o próprio umbigo. Né? Então, acho que isso gera também uma desvalorização do outro, seja ele um professor, colega, um sócio. Então, uma necessidade de sempre validar aquilo que você acha. E aí a coisa
degringola um pouquinho, Claro, né? claro. E isso tem uma consequência brutal que está relacionada com o que a gente está falando. A, a escuta ela virou passiva, sem intenção. Poxa, e a gente é o que eu observei naquele dia e venho observando na sala de aula. Quando você tem alguém falando, a tua escuta ela tá sem intenção, porque a modernidade está colocando muito mais peso em você poder ter acesso a uma janelinha com o microfone para você poder validar o que você pensa. É como se é uma atitude até meio niilista, do tipo assim, os valores universais não valem mais nada, vale mais sou eu, é o que eu penso, é o que eu sei mediante essa situação. O meu alerta para isso, que o que me entristece, é que uma das bases para você poder construir raciocínio, fazer uma análise, buscar, eu sempre falo isso, né? Buscar uma solução, vamos falar como o sócio da empresa familiar gosta, dar o nó em pingo d'água, achar a saída, alguém que vai remar para um lado que eu não sei. Ô executivo, vem para cá, me ajuda, eu não sei o que eu faço, eu estou perdido. O sócio é um cara que escuta muito. Tem vários sócios que escutam muito. Claro que tem sócios que às vezes não escutam, às vezes a gente já falou sobre isso. O tal do centralizador, o fundador, tal, a gente sabe que também tem esses momentos. Mas quando você é dono de um negócio e você está querendo a perenidade disso, tem muita gente que abre o ouvido para aprender, para escutar, né? Ele não deveria usar essa competência na hora de selecionar as outras pessoas? Deveria. Eu acho que deveria. Exigindo que essa outra pessoa tivesse. Eu acho que deveria. Competência da escuta? Deveria, né? Eu acho que deveria. Mas nem sempre usa. Nem sempre usa. Talvez porque não percebeu a importância, né? Pois é, talvez. Talvez sim. Mas o ponto é que na hora, né, o ponto principal é na hora em que você tem a chance de construir um raciocínio, construir uma estratégia, pensar alguma coisa diferente, você não treinou a condição de ser um aprendiz e estar escutando o tempo todo para você poder fazer as suas reflexões e achar uma saída diferente. Isso para mim é o ponto principal, né? Por que a escuta ficou passiva? Por que todo mundo quer na hora que pode, quer contribuir como professor e não está aberto? Será que essas pessoas não sabem que uma das belezas desse tempo que a gente passa para se colocar na posição de aprendiz? Será que está em baixa essa posição? Será que não dá status essa posição de querer aprender com o outro? Será que saiu de moda esse tipo de... Eu fico me perguntando o que é que acontece. É difícil ter resposta para isso, sabe, Vanusa? É difícil, eu acho que isso merece um estudo sociológico, filosófico, né, para a gente poder ter um resultado. Mas eu estava aqui pensando, quando você fala que está presente nas empresas também, e nos conselhos, que é um momento ali que alguém deve falar para que os demais reflitam a respeito. É a mesma coisa, é muito parecido. Eu participo de alguns conselhos, né? E tem um recentemente que a gente viveu uma situação parecida. A gente estava com um monte de dificuldade de pensar algumas coisas no futuro. Foi, vamos trazer especialistas para nos ajudar. Isso é muito comum em conselhos, né? Vamos trazer especialistas. Quem que é o grande conhecedor? Quem que é o técnico que vai ajudar a gente aqui? E a gente chegou a marcar teve 2 ou 3 sócios que não aproveitaram, que só falaram. E escutaram muito pouco, né? E eram técnicos gabaritados, assim, pessoas que dominavam o assunto, que estavam ali para trazer uma luz. Foi muito pouco aproveitado. Então, tem aquele conselho que não escuta? Tem. Tem aquela reunião de diretores onde eles não escutam? Tem. Existe isso. São essas pessoas que foram professores ou não foram alunos na hora que deveriam ser? Eu arriscaria dizer que sim. Talvez. Tem grande chance, né? E quando isso acontece dentro das empresas, você consegue assim diagnosticar que as pessoas, que naquele meio, naquela empresa, a escuta é muito ruim? Por exemplo, você consegue perceber que tem pouca criatividade, que os problemas sempre são muito
complexos. Por quê? Porque cada um tem um olhar muito diferente e não escuta o que o outro tem a dizer. Tem uma outra empresa que eu estou ajudando já faz um tempo lá e tem 2 ou 3 que acabam colocando muito o seu ponto de vista e não escuta os outros, né? E não acha saída. Então, assim, cega o outro, blinda o outro, perde a oportunidade de abrir o diálogo para ver uma saída diferente, né? É muito comum em empresas que acabam tendo pessoas que impõem as suas visões, continuam sempre no mesmo lugar. Você falou que as pessoas não perguntam mais, né? A gente está falando sobre isso. Mas talvez as pessoas também não perguntem porque elas não conhecem o assunto profundamente. Aí como é que vai perguntar? Vai perguntar o quê? Não pode ser isso também? Pode ser também. Ignorância. Né? É evidente. Tem alguns, às vezes, quando eu faço um diagnóstico em algumas empresas e eu percebo esse tipo de situação, sabe o que vem assim como os pontos principais? Empresas com baixa capacidade de inovação, né? Empresas com pouca colaboração, muita visão unilateral e o mesmo tipo de solução, o mesmo tipo de remédio para diferentes situações, né? Pouca solução nova, que é a baixa inovação, pouca solução nova. Então, essas falas que são transversais, direcionadas com pouca escuta, sempre num diagnóstico, quando está mapeando um pouco a cultura, acaba resultando nisso, né? De onde que vem isso? Por que essa cultura foi construída assim? Normalmente porque ali tem pessoas que menos escutam, são menos alunos e são mais professores. Mas aí eles escutam você? Aí a gente faz a escuta, né? Só que esse negócio de escuta ativa, né? O que é isso? O que é? Como é que você treina uma escuta? Como é que se desenvolve uma escuta ativa, né? Você vai manda para academia, você contrata um programa para isso. Você sabe que essa questão da escuta, ela está muito relacionada com atitude, com um comportamento que às vezes nos traz um tipo de comportamento já muito arraigado, né? Aquele que não escuta, normalmente não faz só uma semana ou 2 que não escuta, é a vida que não escuta, né? É uma espécie de um hábito, de um vício que vem sendo repetido. E como é que trata isso? Como é que faz isso? Dá trabalho e tem que ter muita energia investida. Muita energia investida, né? E ainda mais assim, essas pessoas, quando você vira o espelho para ela, fica brava. Né? Fica brava. Se você vai falar que a pessoa não escuta, que ela não presta atenção, você não quer aprender com outra, ela fica brava. Né? Então, não é fácil fazer isso. Né? E o que você aconselha quando você percebe que numa instituição não se escuta? Não há essa escuta, não há vontade de escutar o outro. O que normalmente como você dirige isso, né? Quando você tem uma organização que dá bons resultados dessa maneira, é difícil você chamar a atenção do outro. Mas, via de regra, nesses casos, a gente acaba sempre tendo espaço para melhores resultados. Né? Então, a primeira coisa é alertar para isso. Olha, do jeito que está, você está aqui pedindo ajuda para a gente melhorar a tua empresa. Sinal de que você está enxergando que tem algumas coisas que poderiam estar no outro estágio. Legal. Então, se a gente continuar com esse tipo de miopia e se a gente fechar para escutar outras pessoas que estão querendo falar, mas não estamos conseguindo porque não tem espaço para isso, a gente não vai conseguir fazer uma mudança nenhuma. Então, a garantia de que você não vai mudar é ficar no mesmo lugar, continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então, quando eu percebo numa situação como essa, de sala de aula, essa pessoa que é o aluno que virou professor, ele vai estar sempre sendo professor daquele tamanho, com aquela esfera de conhecimento. Agora, se ele escutasse um pouco e fosse aluno, quem sabe, a cada vez que ele ampliasse a condição de aluno, ele também vai ampliando um dia, na hora que ele tiver o microfone, para ele estiver dando aula, ele vai ser um professor diferente. Né? Alunos, vamos dizer assim, alunos que são eternos professores, que não abrem a cabeça,
serão sempre os mesmos eternos professores limitados ao conhecimento que eles já têm. Isso, para mim, é o ponto da modernidade rompendo com o passado, onde é mais interessante eu validar o que eu sei do que perguntar o que eu não sei. Esse, para mim, é o fenômeno, né? E quando você vai para o grupo corporativo, na presença de líderes, o que a gente precisa são pessoas que saibam perguntar, que saibam buscar um conhecimento. Que não sabe. A gente uma vez gravou aqui um bate-papo, né? Tá me lembrando agora aqui, de que uma das melhores coisas é você ter a liberdade, estar à vontade para dizer eu não sei. Né? Isso é a característica do aluno com escuta ativa. Eu não sei o que você está falando. Mas eu, como sou um aluno inteligente, eu vou aprender. Se você tiver um bom professor, você aprende. Todo mundo tem condição de aprender. Então é esse mecanismo, eu acho que é por aí que vai a saída, né? Se a gente percebe que esses alunos que se acham professores são os que estão nas empresas e estão contribuindo, essa radiografia, esse diagnóstico, ele tem que ter uma intervenção e tem que mostrar, olha, seria muito interessante se a gente tivesse mais alunos aqui do que professores nesse time. Tem muito professor nesse time. E esses professores que estão aqui não estão entregando o resultado. Poxa, então o que tem que fazer? Você tem que contratar professor melhor? Não, mas não tem professor melhor. Não, mas se tivesse alunos melhores, talvez você tivesse os professores suficientes para a entrega de resultado. Agora eu vou te pegar. Qual é a saída para a empresa que tem muitos professores e poucos alunos e não tem um Cristiano para alertar sobre isso? Deixa eu escutar o nosso bate-papo. Escuta aqui o nosso bate-papo e diz, puxa vida, se isso está acontecendo na minha empresa, deixa eu buscar ajuda, deixa eu chamar alguém para dizer, escuta, e aí, eu tenho muitos professores ou eu tenho os alunos? Você sabe que você fala, isso me lembrou de uma coisa, e que é engraçado, né, Vanusa? Acho que está naquele nosso bate-papo lá, a gente deve ter falado sobre isso. Você não pode errar. A sociedade não dá espaço para dizer eu não sei, né? Isso é muito persecutório, isso é muito, como é que é? Amedrontador. Então você é como se o aluno não pudesse ser aluno. Existe uma cobrança para eu sei, eu tenho que falar, eu tenho que saber de tudo, porque se eu não souber, alguém vai tomar o meu lugar. A gente vem percebendo esse movimento já há décadas, né? Sempre foi assim, mas no momento em que o planeta vai crescendo e vai tendo população, isso vai ganhar sempre esfera maior, né? Isso para mim é um grande mal, né? Acho que naquele bate-papo do dizer eu não sei, eu lembro uma vez falou assim, contrata aquele que você não sabe, aquele que sabe que não sabe, porque esse é o cara que escuta e que vai atrás. É óbvio, né? A gente tem que ter um mínimo de competência para ocupar a cadeira que a gente ocupa. Não é disso que estamos falando. Agora, nessa cadeira que a gente ocupa com esse mínimo de competência, saber que você pode ter mais competência a aprender é essencial. É essencial. Senão você vai estar fadado a ter aquela cadeira ocupada por aquela pessoa exatamente daquele mesmo tamanho a vida inteira. E o mercado não exige isso, ele exige progresso. Se você não tomar cuidado, o teu concorrente passa você perde share, toma rasteira e o produto que você fez hoje já não vale mais amanhã e tem que criar uma inovação. A gente sabe que esse é o ponto principal, né? Então, qual é a base para isso? Escutativa. É ser aluno. Acho que nunca se falou tanto em escutativa e tão pouco se colocou em prática. Não é? Né? Exatamente. Então, acho que eu já sei qual é a saída. Qual é? Assistir o nosso episódio do Eu Não Sei, né? De quem admite que não sabe e entender que essa humildade pode te ajudar, né? E também assistir esse, né? Mas esse eles já estão assistindo. Se essas coisas derem o alerta de uma consciência, acho que essa é a saída, esse é o primeiro passo. Abrir um espaço para que diga, ei, seja aluno. Não queira ser professor toda hora, não. Seja aluno. O bom aluno é que vira o bom professor amanhã, né? Acho que essa é a saída. Fica aí o recado do Cris. E eu convido você a fazer as suas observações sobre esse episódio. Deixa aqui a sua opinião, o que você acha sobre dizer eu não sei, sobre escutar mais. Escutam você na sua empresa? Conta pra gente e deixa aqui a sugestão
para outros episódios de temas que a gente possa abordar, trazer aqui. Vamos explorar o Cristiano de Oliveira. Tchau para vocês, tchau, Cris. Tchau, Vanusa. Até, pessoal.